Olá, bem-vindos! Está começando mais um Éder Luiz Entrevista, esse programa que é transmitido pelas redes sociais aqui do portal Éder Luiz, pelo nosso Facebook, YouTube, e você tem alguns cortes também no Instagram. A gente tem a satisfação muito grande de trazer aqui entrevistas que com certeza levam até você mais conhecimento, personalidades, não só aqui de Joaçaba, do estado de Santa Catarina, da região e do Brasil. E como é o caso hoje, um convidado internacional que nós vamos trazer daqui a pouquinho para você aqui no nosso Éder Luiz Entrevista. Primeiro, quero convidar você a se inscrever nos nossos canais, no YouTube, no Facebook, no Instagram, acessar também o portal Éder Luiz, que tem aplicativos na sua loja Android, na sua loja iOS também, para você acompanhar sempre as notícias aqui da nossa região. Neste ano nós completaremos 14 anos do portal Éder Luiz e eu completo 30 anos de atividade no meio de jornalismo, rádio, televisão, jornal. É um prazer estar sempre aqui comunicando, levando enfim, o nosso conhecimento, levando tudo aquilo que a nossa região tem de melhor e que você pode acompanhar nas nossas plataformas. Então inscreva-se, esse é o nosso convite para você ficar com a gente. Esse espaço aqui que nós estamos, a gente quer agradecer muito o nosso estúdio de podcast e gravação, que são os nossos parceiros da Zagonel Móveis, conceberam esse espaço para a gente estar levando essa temporada de 2024 para você que é nosso seguidor. Bom, a partir de agora, então, você é convidado para ficar por aqui, acompanhar esse nosso podcast, que hoje tem um convidado muito especial, um convidado que vai falar com a gente lá de cima, lá da América do Norte, né? E eu tive o prazer de conhecê-lo há um bom tempo atrás, já acredito a questão aí de 5 anos para mais, né? Quando a gente conversava, e ele, por acompanhar as nossas notícias, as informações, né? Ele é joaçabense, nascido aqui em Joaçaba, mas que tem uma trajetória aí que se consolidou nos Estados Unidos, e eu já vou chamar para essa conversa aqui o Marlon Ientes, que já está com a gente. Vamos dividir a tela com ele aí. Marlon está com a gente. Olá, Marlon, seja bem-vindo. Para mim aqui é boa noite, para você aí é boa tarde. Você está no México hoje, é isso, né? Tudo bem, Marlon? Oi, Éder, tudo bem? Primeiramente, para mim, a honra é minha estar participando aí. Aqui são 4h25 da tarde ainda. São 4 horas de diferença. Hoje estou aqui no México. A gente está passeando aqui essa semana. Marlon, obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu estou olhando para o lado aqui, pessoal, porque o meu retorno está para esse lado aqui, para poder conversar com o Marlon, né? O Marlon, como eu falava, joaçabense, cresceu aqui em Joaçaba, né? Marlon, conte um pouquinho para a gente, então, dessa sua história, dessa sua ligação com Joaçaba, né? Como é que foi que você começou? E tem um detalhe, né? Eu não revelei, mas assim, o Marlon trabalha com vídeo, né? Videomaker, produção de vídeo, enfim, uma carreira muito consolidada lá nos Estados Unidos. E o nosso motivo de estar conversando hoje com ele é porque ele participou de uma das séries que é um sucesso estrondoso no mundo, já vai para a 4ª temporada, com lançamento previsto no cinema também, dos 2 primeiros episódios, que foi The Chosen, né? Os Escolhidos, que conta toda aquela questão da passagem bíblica com Jesus, os seus apóstolos, enfim. Mas, Marlon, conte um pouquinho para a gente, então, como é que é a sua história, a sua ligação aqui com Joaçaba? Então, eu nasci em Joaçaba, né? A minha juventude inteira foi em Joaçaba. Nasci aí no Hospital Santa Terezinha, né? Mas para mim, eu acho que o pessoal de Joaçaba, todo mundo que eu conheço sempre tem, por mais que saia daí, sempre tem esse carinho pela cidade, né? E a região. Eu morei sempre ali no bairro Flor da Serra. O pessoal mais velho da cidade ainda conhece, ainda talvez lembre dos meus avós, o seu Carlos e a dona Ivone. Meu avô tinha um mercadinho lá em cima, e por muitos anos meu avô trabalhou como mecânico de caminhão também, antes de ter esse mercadinho, era na Volkswagen, né? Depois se tornou, acho que, Zago Veículos, se eu não me engano. Mas meu avô vendia fruta, puxava fruta de Curitiba, do Serasa, lá em Curitiba, trazia aí para a região. Até quando eu era pequenininho, muitas vezes o vô encostava o caminhão ali, a gente ficava vendendo fruta ali embaixo, perto da rodoviária, às vezes outros lugares ali do centro, melancia, bergamota, essas coisas. Então, o pessoal que
tem bastante gente aí em Joaçaba que conheceu meus avós, o seu Carlos e a Dona Ivone, ali do Flor da Serra, da Rua Frederico Maier. Aí eu cresci ali, estudei no Celso Ramos, e antigamente, onde lá em cima do bairro Flor da Serra, agora eu acho que é uma unidade da polícia lá, né? Na época era o CEL, que era o Colégio Estadual Universitário, né? Eu estudei lá também o segundo grau. E essa foi meio que a minha história em Joaçaba, né? Tenho uma paixão muito grande por Joaçaba, meus pais ainda estão aí, né? Moram ali, né, por enquanto, e sou muito grato de ser aí da nossa terrinha. Ô Marlon, e como é que foi que você saiu de Joaçaba, né? Como é que você se descobriu, digamos, ou descobriu que que seu destino era em outro local, né? Crescer, de repente, em outro local profissionalmente. Como é que foi isso? Eu sempre tive vontade de sair para fora, porque minha paixão sempre foi na parte de vídeo, né? Quando eu era pequenininho, eu não tinha muitos recursos de ter câmera, de ter equipamento, oportunidades de trabalho, assim. Mas eu sempre tive essa paixão porque meu pai trabalhou com fotografia aérea e ele trabalhava numa empresa do Paraná, de Nova da Vitória, né? Então, meu pai sempre trazia aquelas câmeras de fotografia grandes, com as lentes grandes para casa, né? E falava um pouco sobre as câmeras para mim. E eu pensava, sempre tinha essa paixão, ou de ser fotógrafo, ou trabalhar com vídeo, mas lá pelos 13, 14 anos de idade começou a se virar mais para vídeo, né? Então, eu não tive muita oportunidade quando era pequeno de trabalhar em Joaçaba com um vídeo. E aí eu saí de Joaçaba já buscando a oportunidade mais de aprender, né? Eu fui para São Paulo, trabalhei com uma empresa de telemarketing lá, voltei para Joaçaba, daí fui para Bahia um tempo, daí voltei para Joaçaba, daí fui para São Paulo trabalhar e já nessa época eu já falava um pouco de inglês, fui trabalhar usando o inglês lá, eu ensinava, apesar de ter ido muito mal em português na escola, eu fui ensinar inglês português para americanos em São Paulo, porque eu já tinha experiência com o inglês. Aí, nessa época, começou a surgir a vontade, a paixão de querer fazer uma faculdade de cinema nos Estados Unidos, né? E aí eu comecei a aplicar para ver tudo o que precisava, tentar aplicar para uma faculdade americana. E em 2009 foi quando eu vim para os Estados Unidos para fazer faculdade aqui. E aí, chegando aqui, eu já fui atrás de trabalhar na área de vídeo, voluntariei em alguns lugares para aprender, e aí começou esse envolvimento de conhecer as pessoas, construir um network nessa área, né? Dentro da parte de vídeo. Marlon, e hoje você tem uma empresa de produção de vídeo, é isso? Como é que funciona hoje o seu trabalho, a sua questão profissional aí? Eu tenho uma empresa de produção de vídeo, mas essa parte de produção depende muito o projeto que é, né? Eles trabalham com projetos, então depende do tipo de produção, é feito através da empresa, ou depende do tipo de produção, é feito como aqueles falam contractor, né? Eles contratam você para o projeto. Por exemplo, no The Chosen, que é o que a gente está falando, eles contratam alguns key players, né? Algumas pessoas que têm as posições chaves, assim, e essas pessoas contratam dentro daquelas pessoas que eles já conhecem, então. Mas daí a gente é contratado direto, não como empresa, mas direto pela produção da série, do filme, ou do que for, né? Eu vi, inclusive você já foi matéria aqui no portal, né? Não lembro exatamente o ano que foi, mas que você fez uma outra produção. Daqui a pouco a gente vai entrar no The Chosen aqui, mas você fez várias produções. Na época, inclusive, acredito que foi algo meio voltado para esporte radical, né? Era um piloto e você foi naquele avião que foi usado no filme do Batman. Teve isso também, né? Uma filmagem nesse sentido, né? Isso. Aqui em Utah tem alguns influencers, assim, né? Mas um que na época era bem grande ainda, tem os canais deles, é o dele, que é muito conhecido em Utah, principalmente, né? Por ser de Utah, mas ele estava fazendo muito sucesso nos Estados Unidos. O nome dele é Devin Graham, mas o pessoal conhece ele como Devin Supertramp.
Enfim, ele tem esse canal e ele tinha sempre milhões de views, e a Canon contratou na época ele para fazer aquele comercial para lançar uma câmera nova, que era a Canon R5, né? Então, quando a gente foi filmar aquelas produções, até era tampado o nome da câmera, porque ninguém podia saber o que era, que a gente estava usando. Mas ele alugou esse avião, né? Veio o pessoal da Canon também trazer as câmeras, trazer equipamento, eles alugaram esse avião, a gente filmou no Arizona, e a gente construiu um escorregador dentro do avião. Aí o pessoal se jogava, né? Só vendo os vídeos para entender, mas a gente que fez esse trajeto, esse processo, a filmagem, né? Aí tudo com cabo de segurança para segurar, para não cair, mas daí a gente vinha correndo com a câmera até atrás, assim, onde que eles caíam do avião. E depois, subsequentemente, a gente fez a filmagem no chão deles chegando e pousando, né? Com os paraquedas. E eles são tudo profissionais. Tem tudo com mais de 10 mil saltos, o pessoal que estava pulando. Então foi bem legal participar do projeto com ele. Participei também de um outro para uma empresa chamada Music Bed, que ele fez também, que é com umas motos miniaturas, assim. Foi bem legal também. Então, entre uma produção e outra, sempre tem uns projetos que são mais divertidos e outros que são mais sérios, né? Esse foi um projeto muito divertido de filmar, com bastante adrenalina envolvida, né? Porque fica aberta a tampa do avião lá atrás, assim. E até achei que eu ia ficar mais com medo, mas quando você chega lá e você sabe que está com o cabo de segurança, assim, com a câmera, você tá à vontade, você vê o pessoal tudo feliz pulando, a vontade era de ter um paraquedas e pular junto, né? Eu nunca pulei de Você é paraquedas, corajoso. Você é corajoso. Eu confesso que não teria nem coragem de ir pro avião. Imagina para fazer isso. Que legal. Bom, um pouquinho você conheceu aí do Marlon, é claro, muitos trabalhos, como ele falou. E agora, então, a gente começou a conversar há poucos dias e eu descobri que o Marlon participou, então, das gravações da segunda temporada da série The Chosen, que é uma série de TV que estreou em 2019, produzida e criada por Dallas Jenkins, e é a primeira série multitemporada centrada na vida de Jesus Cristo. Uma série que adota um formato de episódios, está disponível aí no streaming, né? Recentemente estreou na Netflix, aqui no Brasil, e também no SBT. E justamente a segunda temporada que o Marlon participou está estreando no SBT. E cada temporada é composta por vários episódios que exploram diferentes aspectos da vida de Jesus e dos seus seguidores. E teve aí também, é uma série diferenciada porque teve financiamento coletivo, né, com uma campanha para arrecadar recursos, e ela é centrada nos personagens principais, na vida de Jesus, né, Jesus e os seus discípulos, né? Então se transformou num sucesso mundial, principalmente na forma de retratar Jesus e de retratar os seus discípulos. E o Marlon participou dessa segunda temporada. Marlon, como é que foi que você entrou nessa segunda temporada, né? Como é que foi que você conseguiu? Já era todo esse sucesso quando você entrou ou ainda era uma série que estava começando a despontar? Já estava passando a primeira temporada e até eu não conhecia direito, na verdade. Quem conhecia era minha esposa, que estava assistindo já. E aí eu vi ela, passei algumas vezes e ela estava assistindo e eu achei legal, mas eu ainda não sabia o que era, né? Mas quando me ligaram para participar, normalmente como eu falei, né, essa parte de produção de cinema é meio complicado de você entrar porque é um grupo bem fechado, assim, né? E aí as pessoas só ligam para quem eles conhecem, assim. Então foi por isso que eu fui convidado, porque uma pessoa que eu conhecia tinha sido convidado para participar. E aí eles entraram em contato convidando para participar do time deles, né? Mas para mim foi super legal, porque quando eu falei para minha esposa, ela que ficou super animada, né, primeiro, né, por eu estar participando, ela falou, não, é muito legal. Daí eu comecei a assistir com ela até alguns episódios. Aí eu só tive noção do tamanho que era quando eu fui trabalhar mesmo, né? Aí eu vi que era uma produção bem grande, que era o nível que era também, e tive a honra de ser participado, né? Para mim foi uma honra participar, foi uma produção bem diferente, justamente porque, como você mencionou ali, o crowdfunding, né, a parte que ela é uma produção que foi feita com fundos
a princípio de doação, né? Eles arrecadaram, acho que para a primeira temporada eles já tinham arrecadado US$ 10 milhões para produzir acho que são 7 episódios, se eu não me engano. E por ser por doações, eles têm muito respeito ao dinheiro, então tudo é muito, muito bem cuidado, né? Todo o dinheiro que é investido, tudo que é feito. Então eu achei uma produção muito bem organizada, muito bem feita nessa parte, assim, tudo era dado o valor ao dinheiro. Mas foi meio assim, eu entrei por convite da equipe que eu já trabalho com eles há muitos anos, e eles me chamaram para ver se eu tinha disponibilidade para trabalhar. E Marlon, a partir do momento que você foi chamado, né? As gravações, como você me falava, foram aí no seu estado, né? Essas gravações da segunda temporada. Foi a segunda temporada toda em Utah? Em que cidade? Enfim, como é que foi? A, a segunda temporada toda foi filmada em Utah, mas nesse tipo de produção ela não é filmada. Esqueci a palavra agora. Em ordem, em sequência? Quando ela sequência, né? Eles usam imagens que foram filmadas lá atrás e também usam imagens da temporada que está sendo filmada para ser colocado em episódios futuros, né? Então, a maioria da segunda temporada foi filmada em Utah, mas tem cenas no primeiro episódio, em vários outros episódios que tinham já sido filmados anteriormente no Texas. Ela é uma produção que está sendo a maioria dela filmada no Texas. E eles vieram para Utah porque Utah tem muito deserto e é muito similar a muitas coisas lá do Middle East, né, do Oriente Médio. E aí eles queriam filmar as montanhas, queriam filmar a parte de areia, né? E tem um set, a cidade que é filmada mais ou menos 1h30, mais ou menos, ao sul de Salt Lake City, e é no meio de um deserto mesmo. É uma cidade pertence a uma cidadezinha chamada Goshen, que é uma cidade que tem acho que menos de 3 mil habitantes. Aí tem esses cenários lá. Esses cenários já tinham sido construídos lá para as filmagens de vídeos bíblicos da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que o pessoal conhece mais como os Mormons, né? E esses tinham sido construído uma cidade cinematográfica para filmar vídeos bíblicos lá. Então esse foi o principal interesse, e a parceria com o The Chosen, apesar do The Chosen não de ser uma produção independente, ele não tem nenhuma relação com a Igreja Mormon, mas eles fizeram essa parceria, a igreja, para usar esses estúdios da Igreja Mormon lá em Utah, né? Aí foram filmados nessa cidadezinha, que é uma cidade, tem um cenário cinematográfico lá, eu não lembro o tamanho agora, mas acho que são o total da área usada interna são mais de 300 pés de comprimento, que eu acho que é mais ou menos uma área de 100 metros por 100 metros, assim, dentro, são muitas partes que são cenários dentro, né? Aí tem paredes por fora também, cenários externos, e a principal parte usada também no seriado são os arredores dessa cidadezinha cinematográfica. E em termos de quantidade de pessoas, quantas pessoas trabalhavam nos bastidores, né? E o número de atores, figurantes também deve ser alto uma produção como essa, né? Sim, é muita gente envolvida, né? A gente nunca. Você às vezes está assistindo uma cena que tem 2 pessoas ali e você acha que, na cabeça da gente, a gente não consegue imaginar que tem 100 pessoas, às vezes, por trás ali, né? São muitos departamentos, tanto na preparação, na filmagem, na pós-produção. Então, eu estou falando 100 pessoas mais ou menos na produção ali, né? Tem muito pessoal que é envolvido na parte de preparação para as filmagens, muito pessoal que participa da pós-produção e marketing, essas coisas depois. Mas só em termos de pessoal que trabalhou na produção, variava de 80 pessoas a 120 pessoas por dia, né? Porque são muitos departamentos, né? Não vou mencionar todos aqui, a não ser que você queira, mas em termos de atores, tem dias que são 10, 20 atores, tem dias que da filmagem
do Sermão da Montanha, acho que chega a ser milhares de pessoas que participam de Uma cenas cena. maiores, né? Que no caso foi a cena maior de todas, foi essa do Sermão da Montanha, que com milhares de pessoas na frente, né? E como é que foi? Agora eu fiquei curioso. Como é que foi gravar a cena do Sermão da Montanha, que é uma cena que a gente tem na cabeça da gente, né? Aquela questão toda que a gente aprende, né? Independente da religião, quando você ouve, lê a Bíblia, enfim, o Sermão da Montanha. Deve ter sido um momento muito especial, muito marcante, né? Tá vendo ali representado aquilo que muitas vezes a gente só imagina. Quando a gente está trabalhando lá, a gente nem, não presta tanta atenção em alguns detalhes assim que são as pessoas que estão lá, né? Mas para preparar uma multidão de pessoas assim, tem muito departamento de maquiagem, de wardrobe, que é as roupas, alguns departamentos têm que estar lá muitas horas antes e tem muita mais gente contratada para ajudar a preparar essas pessoas, né? Então é muito trabalho para alguns departamentos e é uma cena muito legal, a intensidade, justamente pelo que você passou, né? A conexão que a gente tem mental de lembrar da, da, da passagem bíblica, né? Mas, para mim, as cenas que foram mais marcantes não são as com muitas pessoas. Para mim, as cenas mais marcantes são aquelas que a câmera chega pertinho, que a pessoa está expressando emoção, que é uma cena mais pessoal entre um ator e Jesus Cristo, né? Que são mais emocionantes, que a gente via que o pessoal se emocionava no set, né? Tem uma cena que, para mim, assim, foi a mais emocionante da segunda temporada, foi uma cena que Jesus chega lá na fonte de Betesda, né, que é para curar um aleijado que está lá. Eu não sei se o nome dele na Bíblia é Jessé, mas ali eles se referem a Jesse, né, Jessé, tradução em português, e ele está lá esperando para tentar entrar na água, né, e Jesus chega lá e pergunta para ele se ele quer ser curado, né. Ele começa a fazer perguntas assim, e a interpretação que esse ator deu com Jesus Cristo nessa conversa, assim, para mim foi a mais emocionante de tudo, e a câmera estava ali pertinho, não tinha muitas pessoas envolvidas, né, só as pessoas que estavam lá ao redor da pia de Bethesda, e aí tinha pessoa que eu via saindo do set chorando por causa da emoção, né, então para mim acho que as mais marcantes foram cenas como essa, e talvez porque eu tinha visto já a construção da cena, né, que a gente tinha filmado. Eu não vou dar muito spoiler aí, mas se você assistir a cena, o episódio 4 da temporada 2, tem uma construção do personagem, e acho que isso que o Dallas faz, que é mágico na produção do The Chosen. Ele torna as pessoas mais humanas, ele é tanto escritor como diretor, então ele dá uma pré-história para o personagem, né? Ele constrói o personagem para você chegar no momento principal e você sentir a emoção junto com para quem está assistindo, sentir a emoção junto com o personagem, né? E eu acho que é isso que é legal. Eu quero citar uma cena que me tocou e eu assisti umas 2 vezes porque eu achei simplesmente maravilhosa, que é do primeiro, da primeira temporada, justamente quando Jesus aparece a primeira vez. Porque no começo ele não aparece muito, né? Não se fala muito em Jesus, e de repente, Até, quando ele vai encontrar Maria Madalena, né? E Maria está saindo de um local desnorteada e Jesus a chama pelo nome. Aquela cena me fez escorrer lágrimas. Por esse relato que você está fazendo agora, pela questão humana, né? É muito humana que a gente sente naquela cena. Um Jesus que é um Jesus humano, que é, de fato, né, o que a gente tem aprendido, né, muito e visto muito nesse sentido. E eu vi uma foto sua também com o ator que interpreta o Jesus e fiquei curioso para perguntar isso para você. Como é que ele é no bastidor? Como é que é esse ator que interpreta Jesus, né, com todo esse carisma que ele conquistou o mundo na série? é muito legal quando você trabalha com atores que são mais profissionais, assim, né? Eu acho que a falha de alguns shows que são religiosos é contratar atores que não são bons o suficiente para conseguir expressar o sentimento certo.
E acho que é isso uma falha que não teve no The Chosen. Eles contrataram, eles fizeram o casting deles é muito profissional, né? E trabalhando com atores mais profissionais, você consegue ver a dedicação que eles têm. Mas no caso do The Chosen, o nome do ator é Jonathan Roumie, alguma coisa assim, Jonathan Roumie. Eu ficava impressionado porque quando ele saía tem uns trailers que ficam os atores, né? Quando ele saía de lá, às vezes em preparação da cena, ele saía caminhando lá para um pedaço para fora do cenário, algum lugar, e ele ficava caminhando e falando, gesticulando, assim, fazendo os rostos, tudo. Então, ele sempre estava no personagem dele, né? E essa dedicação dele, assim, às vezes ele estava lá falando sozinho e você via as emoções expressadas, né? O rosto, tudo assim, tanto que ninguém ia atrapalhar ele enquanto ele estava lá praticando antes da cena, porque ele estava realmente assim de corpo e alma no personagem, né? No sentimento, na expressão. E para mim isso demonstrou muito claro assim, a dedicação que ele tem, o quão bom o personagem o ator né? E a dedicação dele. E nos outros momentos que ele estava com o pessoal conversando, ele é um cara assim, extremamente humilde, conversava com todo mundo que ia conversar com ele, do crew, né, o pessoal da produção. Às vezes o pessoal que é extra, que está trabalhando só naquele dia, ia cumprimentar, mas eu sempre via ele sempre dando risada e conversando e brincando com todo mundo quando ele já tinha filmado, quando ainda não tinha, quando já tinha feito a parte dele das filmagens do dia, ou se tinha um espaço grande, às vezes ele ficava ao redor ali. Então, essa interação com ele me mostrou isso. Um cara extremamente humilde, um cara extremamente positivo, assim, né, brincalhão. E para mim, na minha opinião, ele que fez o show, assim, né? Lógico que a capacidade de contratar a pessoa certa também, né? Mas ele tornou a interpretação, o personagem, quem criou foi o Dallas, né? Mas ele conseguiu como eles falam, né? Nail it, né? Como eles falam em inglês, ele conseguiu acertar exatamente assim esse carisma, né? Ele é muito carismático, o personagem é bem humano, né? Como você falou, e esse é o que a gente achou, assim, que eu achei, né? Que eu senti que é muito bom de trabalhar com ele por causa disso, mas extremamente profissional e na interação uma pessoa super humilde. É isso aí. É o Jonathan Roumie, né? Que o Marlon falava. Ele é um ator. Hoje ele é mais conhecido pelo The Chosen, né? Mas ele também é um artista de voz. Ele faz dublagem, séries e jogos eletrônicos. E aí, no andamento, aí, então, ele acabou conquistando esse papel no The Chosen. É um Jesus completamente humano, assim, nos tira daquela imagem, né? Que por muito tempo teve de um Jesus que era um ser, claro, que, né, resguardando-se toda a questão bíblica, enfim, de Jesus, né? Mas a própria Bíblia mostra que Jesus era humano, e ele conseguiu, de fato, trazer muito isso para essa série, né? Agora, fale para a gente um pouco, Marlon, sobre os desafios que vocês enfrentaram aí durante essa produção, né? Você disse que filmaram no deserto. Na época era muito frio, era muito calor. Qual era o desafio? A gente vê, vamos mostrar até imagens aí, equipamentos pesados, tinha que operar um pouco de tudo, enfim, como é que era? Quais foram os desafios aí durante essa produção? É deserto e é seco, né? E tava bem frio. E teve alguns dias a gente tava usando, aqui tem uns pacotinhos assim que se aperta e quebra ele e ele começa a esquentar, né? Então a gente tava usando isso dentro das luvas, assim, e na lateral das botas, e às vezes tinha que tirar o pé da bota ou do tênis, assim, e colocar esses pacotinhos que são esses warmers, né? Então tava muito frio a maioria dos dias das filmagens. Mas principalmente nas filmagens de manhã, né? Os dias de filmagem são de 12 horas, no mínimo, assim, e às vezes a gente começava às 4 da tarde e terminava às 4 da manhã, mas tinha vezes que a gente começava à meia-noite até o meio-dia, né? Aí você passa por essas transições no calor, geralmente,
lugares mais desertos, assim como Utah, geralmente fica muito frio e depois esquenta bastante quando sai o sol, né? Então, nessas partes, durante a noite ou pela manhã que a gente tinha que filmar, era muito frio. Até tem as cenas da pia da fonte de Bethesda, estava negativo a temperatura. Aí lá fora tinham os botijão de gás com uns warmers, assim, né, com os heaters, para esquentar o pessoal, e o pessoal estava indo e pulando na água para a cena que a água mexia, né? E eles tiveram que usar pessoas extras porque eles não queriam deixar as mesmas pessoas entrarem na água novamente porque estava muito frio. Todo mundo entrou numa água que estava congelando. E aí saía lá e ficavam tremendo na frente dos aquecedores, né? Então, uma cena que todo mundo lá tá morrendo de frio vendo o pessoal entrar na água. Foi bem legal de filmar, mas uma cena complexa de ser feita porque ninguém queria errar a cena para ter que repetir, né? E durante essa produção aí, vocês tiveram alguma questão de técnicas específicas de filmagem utilizadas nessa série que chamaram a sua atenção, equipamentos inovadores, alguma coisa nesse sentido foi utilizado? Porque fala muito que a série realmente ela é inovadora em vários sentidos, né? Sim, eu acho que ela é principalmente inovadora, não tanto na parte de equipamento, né? Assim como tem uma recepção muito grande para essa visão que o Dallas tentou colocar nessa série, também tem críticos, né, que não, só voltando um pouco ali atrás, antes de continuar, que não gostam dessa interpretação diferenciada da Bíblia e da vida de Jesus Cristo, né? Mas essa interpretação dele, e ele foi muito claro muitas vezes, foi não para tentar reescrever a Bíblia ou tentar colocar um Jesus Cristo diferente, né? Mas para tentar ajudar as pessoas a olharem, atrair a atenção das pessoas para Jesus Cristo, né? E aí, então, fazer com que elas derem mais valor a Cristo, não tomando cada palavra da série como exata, mas, mas com esse objetivo de aproximar as pessoas de Cristo, né? Eu acho que essa é a parte mais inovadora que eu não tinha visto ninguém tentar fazer ainda, né? Contar uma história alternativa para os apóstolos, tornar eles humanos, fazer com que esse sentimento se torne, trazer a atenção das pessoas para a vida de Jesus Cristo, né? E acho que isso tudo que é inovador. Em questão a equipamento, tudo que foi usado é tudo de equipamento que é padrão para grandes produções de Hollywood, assim, né? Tanto as câmeras quanto tudo o material, os cranes, as gruas, né? De equipamento que foi usado, nada muito diferente, mas eu acho que a diferença realmente foi isso, foi usar um alto padrão de equipamento, que é padrão para essas grandes produções, ao invés de tentar fazer uma coisa sobre a vida de Jesus Cristo, dos apóstolos, economizando dinheiro, né? Fazer uma coisa que se equivale às grandes produções de Hollywood. Eu acho que essa que foi a grande diferença deles, né? E a sua participação, você me falava, né, foi ali na equipe de câmeras, né? Explica um pouquinho pra gente como é que foi a participação do Marlon, como é que era a interação com essa equipe também que estava lá, porque eu acredito que tinha uma parte da equipe que acompanhou a primeira, acompanhou a segunda e deve continuar acompanhando a produção no seu andamento, né? Sim, tem o pessoal que veio do Texas para cá, até eles trouxeram vários containers e carreta com partes de cenários que foram usados lá e com equipamento também de lá, né? Esse tipo de produção geralmente tem o equipamento da produção e tem muita coisa que são alugados em rental houses de produção cinematográfica, né? Então eles alugaram o equipamento aqui e aí contrataram também o crew, né? O pessoal extra para trabalhar. A minha parte, como eu te falei já numa conversa anterior, é muita gente, né? Então eu era só uma formiguinha lá no meio, era nada importante, assim, né?
só foi um prazer para mim poder trabalhar, mas o meu departamento é o departamento de câmera. E é uma coisa bem específica, um nicho bem específico, que aqui é chamado de grip, e no Brasil, eu não sei toda a terminologia dessa área cinematográfica no Brasil, mas acredito que o nome dessa posição é maquinista, né? Então, aqui tem o Key Grip, o Best Boy Grip, e aí os outros grips. E eles, a estrutura é formada, tem o diretor, e junto com o diretor de fotografia, respondendo a ele, mas também trabalhando junto com ele, o diretor da produção, junto a ele, então, respondendo a ele, e o diretor de fotografia, que é responsável por como a imagem vai aparecer na câmera, né? Então, abaixo do diretor de fotografia tem os operadores da câmera, que é um grupo, né? Tem os operadores elétricos e os maquinistas, né? E os maquinistas são responsáveis por toda a movimentação de câmera, desde os trilhos, tem carrinhos especiais, né, que chamado de dollies, que eles têm sistema de movimentação que sem fazer barulho, as gruas que vão nos trilhos, as difusões que vão em cima do cenário, que nesse tipo de produção, às vezes você quer tampar a luz do sol, e às vezes em 50 pessoas, e você tem que construir essas bandeiras que a gente fala, né, os flags, que são de difusão, e jogar numa máquina lá a 20 metros de altura no ar, né? E os tripés de iluminação. Então, é tudo a parte que eles falam que é shape the image, né? Que vai dar forma à iluminação e fazer a movimentação da câmera e da imagem, né? Esse é o departamento do grip que eu trabalho. E além de você, como brasileiro, nós tivemos também a atriz brasileira Lara Silva, de Minas Gerais, participando. Eu não sei se ela estava na segunda temporada. Ela estava lá na filmagem? Estava, sim. Estava. Chegou a conversar com ela, não teve oportunidade. Eu só conversei de falar, oi, tudo bem, você é brasileiro? Ela falou, você é brasileiro também. Legal. Não foi nada além disso, assim, né? Foi só uma conversa entre uma produção a outra e depois se cumprimentar, assim, porque a gente sempre está correndo e os atores, eles ficam lá separados, né? Eles ficam dentro desses trailers que eles ficam recebendo as maquiagens, se preparando, ensaiando, e eles vêm para a filmagem. E aí, então, quando termina aquela filmagem, eles voltam, e na hora que termina é quando o meu time entra em ação, que é desmontar, desfazer e montar tudo. Às vezes a câmera está aqui e ela tem que filmar do lado de lá, e daí não pode aparecer mais nada de equipamento, né? Então, a câmera está aqui olhando, a gente terminou a filmagem, a hora que corta, a gente começa a desmontar tudo e montar do lado de lá. Então, acho que é a posição que mais se desencontra com os atores, né? Mas tive o prazer de dizer oi, falar que eu era brasileiro. Ela faz o papel da esposa do personagem Simão Pedro, interpretada aí pelo Shahar Isaac, deve ser esse o nome dele, se eu não tô errando aqui, né? E essa segunda temporada que o Marlon trabalhou, que estava falando, ela está estreando no SBT, então, nessa semana, para você poder assistir. Mas já são 4 temporadas, né? A quarta já foi lançada nos Estados Unidos, Marlon? Aqui no Netflix só tem até a 3ª temporada. A 4ª temporada foi filmada ano passado. Parte dela foi filmada em Utah. Eu até estava passeando em Santa Catarina nos meses que estava sendo filmado. Não participei da 4ª temporada, justamente por estar fora do Brasil, quando eu fiquei 4 meses aí no Brasil, 4 meses e meio. Aí, e agora eu acho que foi lançada no cinema aqui, se eu não me engano, alguns capítulos. Eu não estou muito a par da 4ª temporada. Aqui vai ser lançado agora em Joaçaba, né? Só confirmar, daqui a pouquinho eu confirmo a data, mas vão ser lançados 2 episódios no cinema, lançamento nacional, né? Os primeiros 2 episódios da série The Chosen, que vai ser lançada aqui, então. O Marlon, teve alguma coisa que te chamou a atenção, assim, né, nessa sua experiência, algo diferenciado que você viveu lá? Você falou da cena, né, que chamou a sua atenção, né, lá no Poço, mas o que você pode dizer também que te chamou a atenção, assim, algo diferente nessa produção, além daquilo que você já trouxe aqui?
Então, eu sou apaixonado pela parte de direção de fotografia, né? A cinematografia, que aqui fala desculpa, direção de fotografia, né? Director of Photography, né? Em inglês fala. E aí, para mim, esse foi o principal diferencial, porque eu sou fã dos diretores de fotografia, e nessa série tem o diretor de fotografia, ele é grego, e o nome dele é Eix Konstantrakopoulos, alguma coisa assim. E o cara é fenomenal, assim, tendo trabalhado já com vários diretores de fotografia, esse para mim marcou por causa da concentração, mas principalmente a qualidade e o conhecimento dele, assim, né? Eu gosto de estar lá no set, porque como é a minha paixão, eu sempre estou prestando atenção, fazendo pergunta, né, das decisões do diretor de fotografia. E é isso que é meio que a direção que eu quero me mover e tenho me movido, assim, né? E a maneira, as decisões dele para montar a iluminação da cena foi o que me impressionaram bastante, assim. Um cara extremamente profissional, de alta qualidade, mas quando você está no set, nem tudo é a câmera e pós-produção, né? Quando você está lá e você coloca a difusão e a luz está entrando da maneira certa e você tem trabalhado muito com fumaça dentro do set, né? Tem uma fumaça especial que é usada e abanada para ela se distribuir, para você conseguir ver a luz passando por ela quando está entrando no ambiente. Então, quando você está dentro do set, você já sente aquela magia um pouco de como a imagem vai ficar, né? E com ele, acho que eu nunca tinha sentido tão forte essa magia da montagem da cena como eu senti com esse diretor de fotografia. Para mim foi fantástico. Então, eu acho que esse foi outra coisa que tornou essa série tão bonita, né, tão assistível, tão cinematográfica, é a decisão do diretor de fotografia que eles escolheram, que é o Aix. Olha Ax, que né? Eu acho legal. que é a Ax grega. Vamos ter que achar já já aí. Aqui em Joaçaba, a série vai estrear de 21 de março a 27 de março. Então, a princípio são 2 episódios, né? E o Brasil vai ter o privilégio de ver a pré-estreia da 4ª temporada já no dia 18 de março em São Paulo, com a presença ilustre do Jonathan Romin, que interpreta Jesus Cristo, o Paras Patel, que interpreta Mateus, e Lara Silva, que é a brasileira, que estará presente. Eles estarão em São Paulo, então, no dia 18, no lançamento, né? Então, vai ser muito bacana, e esse programa que nós estamos gravando aqui é anterior, então, a esse lançamento da 4ª temporada, que traz traz ao Brasil, então, os atores. O ator que interpreta Jesus estará por aqui. Gostaria que você falasse, Marlon, também de que forma que você já fez tantos trabalhos, né? Mas de que forma a série impactou a tua carreira. Você falou agora que gosta muito de fotografia, com certeza esse aprendizado, né? Mas ela é algo que vem a somar muito para a tua vida, para a tua carreira. Fale um pouco sobre isso. Para mim, como eu falei, né, antes de ir para trabalhar na série, eu não tinha noção do tamanho que era, o que ia se tornar, né? Então, para mim foi uma honra, com certeza, participar da série, participar sempre para mim nesse tipo de produção é um aprendizado grande por causa do nível de profissionais que eu estou trabalhando, né? Pelo tanto que eu posso assistir eles trabalharem, aprender e trabalhar junto. Acho que a parte mais impactante foi o modelo de trabalho deles com relação ao respeito do dinheiro do pessoal que estava fazendo doações, né? Até então, acho que até ano passado tinha sido a maior produção fundada por fãs, assim, de todos os tempos dos Estados Unidos. Então, achei muito legal isso. E a parte profissional, para mim, já tinha trabalhado em produções do nível parecido, assim, mas o que me fez a grande diferença e a mudança foi o que eu mencionei antes já, o nível dos atores, né? Eu acho que é diferente quando você trabalha com alguém que é extremamente profissional, que consegue realmente entrar no personagem
e você conseguir sentir a emoção, porque como não é filmado em ordem, é difícil para sentir a emoção às vezes da cena, né? Mas quando você está lá e você consegue sentir essa emoção dos personagens enquanto está gravando, e ver você vê o quanto eles são bons, assim, né? O quanto eles são profissionais. E essa, para mim, foi acho que uma grande revelação até para minha carreira, para entender um pouco melhor a diferença entre querer economizar e contratar atores mais baratos, né, e realmente investir ou fazer o casting de uma maneira que você possa encontrar atores que realmente são bons, né? E você parou para assistir a segunda temporada depois, para sentir essa emoção depois no sofá da sua casa? Parei. Até, novamente, a minha esposa começou a assistir antes que eu. Aí eu passava e falava, nossa, que legal que ficou. Só que depois eu acabei parando, sentando e assistindo junto com ela vários episódios. E finalmente consegui assistir tudo daí. E para mim Aí você entende, às vezes, alguma cena que a gente estava filmando fora de ordem, né? Você, para isso que eles iam usar essa cena, né? Para isso que foi usada essa cena. Então, essa montagem final é bem legal você olhar e assistir e entender por que estava sendo filmado depois. Mas, principalmente, lembrar, assim, eu me emocionei com algumas partes, mesmo estando lá na cena e sabendo o que ia acontecer. Quando eles montam a história completa, eu me emocionei novamente, assim, assistindo depois, porque fez mais sentido ainda. Não, com certeza. Eu achei aqui o cinematografia Akis Konstantakopoulos e Petros Antoniadis. Será que é algum desses? Então, é esse Akis, que é o diretor. Eu acho que esse outro nome é um nome que ele usava antes. Eu acho que esse Akis se tornou... Eu acho que por ele ser grego, ele meio que mudou o nome dele, se eu não me engano, porque eu acho que eles são a mesma pessoa, esses dois nomes. Vamos ficar de olho aí no trabalho dele, então, já que te chamou a atenção, você com toda a experiência que tem aí nos Estados Unidos também, né, nessa questão cinematográfica, né? Agora, a gente faz, é claro, o brasileiro, a questão de séries, se a gente for ver, ela é relativamente recente, né? O consumo de séries aqui no Brasil, ele é recente, principalmente depois do streaming. A gente tinha até antes lá alguma coisa na TV, mas era aquela coisa que você via uma parte agora, outra na semana que vem, e o streaming mudou completamente isso, né? Porque algumas séries ainda lançam, né? Um episódio por semana, 2 por semana, mas a maioria lançam os episódios em sequência, né? Então aqui o que a gente conhecia mais próximo de série era as nossas novelas, né? Agora é uma diferença grande, né? Talvez você possa falar isso, Marlon, principalmente na questão, hoje as novelas brasileiras ganharam o mundo, é claro, né? Mas os Estados Unidos, nessa questão cinematográfica, produção, enfim, tem uma diferença grande em relação ao Brasil, ou não? O que você pode dizer disso? Eu acho que tem na maneira como é levado a sério, né? Eu lembro que crescendo aí em Joaçaba, quando eu falava assim, eu quero estudar cinema, o pessoal dava risada, falava, vai ser ator? Eu acho que tem um pouco dessa... ainda no Brasil não é levado a sério a profissão, né? Tanto. E essa foi uma das coisas que eu notei quando eu cheguei na faculdade aqui nos Estados Unidos, que o americano ele tem um espírito que não importa o que você fale que você vai fazer, eles já te respeitam e respeitam o que você vai fazer e eles acham legal e eles motivam, né? Porque eu acho que principalmente porque é acessível aqui as coisas, eles sabem que é possível acontecer, então existe esse respeito já pela profissão desde... Desculpa. Já tomou uma água e fica à vontade. Desde que você mencionou. Nunca existe essa desvalorização, assim. E eu senti isso muito claro quando cheguei aqui. Sim. Aí... peraí, eu esqueci tua pergunta. Não, você estava falando sobre... Eu falei da diferença, né? Da questão de produção audiovisual, principalmente Sim. filmes aqui no Brasil para os Estados Unidos, e você entrou nesse aspecto que é muito importante, que é do profissionalismo e valorização, né? E para mim essa foi a diferença maior. Agora, lógico, quando você chega num estúdio aqui
e tem todo equipamento que eu nunca tinha visto no Brasil antes, né? Eu acho que os níveis de equipamento nessas produções só existem aí no Brasil, nas grandes produtoras, no Rio de Janeiro, né, São Paulo. E aí você vê que isso é acessível aqui, né? Hoje em dia, quando eu trabalho, eu faço projetos menores, eu tenho acesso aqui em cidades não muito grandes a alugar equipamento, o mesmo equipamento que eles usam nessas produções, né? Tem casas de aluguel aqui que disponibilizam para você alugar, então se o cliente está pagando e tem o budget, né, o dinheiro para ser investido no aluguel de equipamento, você pode alugar e produzir com a mesma qualidade, se você, lógico que existe o conhecimento técnico e a capacidade de usar esse equipamento, né? Mas é disponível para todo mundo chegar lá e alugar e usar esse equipamento. Lógico que câmeras do nível que são usadas numa série assim, o combo inteiro ali é um combo de mais de $100.000 só da câmera, né? Quando você vai juntar todo o equipamento, você tem $1 milhão em equipamento num set de filmagem desses, é fácil, assim. Então, essa acessibilidade, essa diferença, o quão barato é aqui, né? Ainda no Brasil, a parte eletrônica e essa parte é muito inacessível, muito caro. Então, é uma diferença muito grande, eu acho, para quem está começando, para quem quer ter acesso a isso, a trabalhar nesse tipo de produção, usar esse tipo de equipamento. No Brasil ainda, apesar de estar sendo bem mais acessível, e eu acho que é super legal isso. Eu sigo bastante gente no Instagram, de produtores de São Paulo, do Rio de Janeiro, e já tem essas casas, lá tem bastante já dessas casas de aluguel de equipamento, né? Então, já mais acessível a eles, mas através de grandes agências, né, de publicidade ou de grandes produtoras. Sim, Acho e que eu acho que isso são as diferenças principais. eu acho que isso limita ainda muito o trabalho da gente e o trabalho até de novos profissionais, né, que queiram estar nesse meio aí, por mais que tenha se, principalmente depois da pandemia, né, é, popularizado no sentido de saber como você chega nas coisas, mas não popularizado os valores, né? A gente depois da pandemia, acho que no mundo inteiro aí, a gente teve um salto. Os Estados Unidos não, porque a gente sabe que principalmente isso que a gente está fazendo aqui, o streaming, transmissões ao vivo, há muito tempo já tinha nos Estados Unidos. Eu lembro quando eu comecei com o meu portal lá em 2010, já tinha canais dos Estados Unidos que trabalhavam com transmissões ao vivo na internet, né? E a gente foi ter isso facilitado com softwares, enfim, equipamentos, somente depois da pandemia, né? Então, acho que para o crescimento até da questão de produção audiovisual, do próprio jornalismo, como a gente fala, marketing, enfim, a gente ainda está muito atrás por essa questão também, né? Claro que o humano também importa e aí também tem muito mais acesso a conhecimento do que aqui, eu acredito, nesse ponto também, Marlon. Deixa eu fazer um comentário só, por exemplo, é uma coisa específica, né, que eu vou mencionar. Existem várias assim dentro dessa área, mas nessa produção eles usaram uma câmera que é tradicional para esse tipo de produção agora aqui nos Estados Unidos, que é a Alexa Mini da Arri, mas a lente usada é uma lente Cooke, que foi lançada em 1975. Ela é uma Cooke Punkro, né? E essa lente é uma lente especial e é uma lente antiga. E ela dá contraste, mas ao mesmo tempo ela suaviza, mas o que ela gera na imagem é uma imagem que assemelha um pouco imagens antigas, assim, né? De cinema antigo. E aí a nossa cabeça tem associação com o que a gente via nos filmes antigos lá. Quando é filmado uma coisa antiga, a gente faz essa associação de que algo é antigo, porque a gente já viu filmes antigos serem filmados antes, né? Então, para essa produção, eles usaram essa lente, que é uma lente de 1975, é um jogo de lentes, né? Mas é uma lente que foi feita lá em 1975, e aí se você for pensar, mesmo que o mercado brasileiro cresça e tenha mais acesso a essas coisas, eles vão ter que vir nos Estados Unidos ou em outros países e comprar um conjunto, que provavelmente vai ser uma fortuna, de um conjunto de lentes dessas antigas para usar numa produção para tentar assemelhar ao look, a aparência dessas cenas mais antigas, né? Lógico que isso pode ser feito com pós-produção, quando você faz
um pouco da correção de cor, né? Mas quando o americano ele faz tudo acontecer na filmagem enquanto está sendo filmado, né? Tanto correção de cor, correção de temperatura, de iluminação, a suavidade das sombras, toda essa parte. Então essa é uma coisa, né? É uma lente que aí no Brasil vai ser difícil ter acesso, até porque uma lente dessa hoje aqui nos Estados Unidos, uma de um joguinho custa $14 mil e uma produção dessa é usada uma caixa com 12 lentes diferentes, né, de um combo para filmagem. Então ainda é inacessível e também acho que o Brasil vai ter falta de acesso a alugar esse tipo de equipamento também, e deve ter já, né, essa falta de acesso a alugar esse tipo de equipamento sem ter que vir dos Estados Unidos. Legal, é bom saber desse conhecimento aí, né? O Marlon que está lá pertinho, né, das produções que a gente vê só pela TV aqui, conhecendo um pouquinho desse bastidor. Marlon, a gente já está aí quanto tempo já? Quase uma hora de programa. E você está de férias, aí a gente não quer tirar tanto teu tempo desse descanso, né? Fale para a gente um pouquinho como é que está a família aí, né? A sua esposa é daqui também? Minha esposa é brasileira também, conheci ela nos Estados Unidos enquanto a gente estava indo para a faculdade. Ela é brasileira, Patrícia, ela é do Paraná, de Londrina. Ela é engenheira civil e ela trabalhou no Brasil antes de vir para cá, para os Estados Unidos, fazer especialização. A gente se conheceu aqui. A gente tem uma filhinha de 2 anos e 5 meses, chamada Stella, e ela está grávida agora do nosso segundo filho, vai ser um menino. E a gente está bem animado tô bem animado para ter um piazinho aí, e com sangue do Rio do Peixe, de Joaçaba, descendente, pelo menos. Que maravilha, um piazinho de Joaçaba nos Estados Unidos. Eu vi um pequeno vídeo que você fez aí, da revelação, né? Do sexo. Acho que você divulgou no seu Instagram, né? E, poxa, eu fico muito feliz de conversar com você, da gente ter esse contato aí, sentir que você guarda muito dessa sua raiz aqui de Joaçaba, que é uma cidade que acolhe muito as pessoas que vêm de fora, né? E que algumas vezes esquece de quem está por aqui, de quem já produziu aqui, de quem produz, mas os seus filhos ela ama e recebe muito bem, e tenha certeza que é um orgulho para Joaçaba e para a região saber que você trilhou e está trilhando um caminho tão bonito aí como esse, e nesse momento a gente tem uma aproximação com você e com o seu trabalho, né, que é ver a série e saber que tem as mãos de um joaçabense, como você disse, uma formiguinha, mas que tem uma formiguinha lá que faz parte dessa história e que a gente pode se orgulhar, né, como brasileiro aí, como joaçabense. Marlon, obrigado pela tua participação aqui. Queria dizer que para mim foi uma felicidade muito grande ter você também como amigo, já me visitou em casa quando esteve aqui, né? E desejar só muito sucesso para você aí. E fique à vontade, se quiser mandar abraço para a família, para quem quiser, nesse programa aí, que foi um prazer tê-lo aqui conversando conosco. Valeu, Éder. Em primeiro lugar, eu queria agradecer, né? Me sinto honrado por ser mencionado por você, que para mim é extremamente um profissional que eu tenho profundo orgulho de conhecer e que acho que é extremamente profissional, né? E eu acho que eu tenho acompanhado assim, há muitos anos o teu trabalho, um prazer ter conhecido você pessoalmente. Eu acho que você é um profissional muito maior do que eu, muito melhor do que eu, muito mais eficiente também. Então, para mim é uma honra ser mencionado, com certeza, por você, poder participar e ter essa conversa aqui com você. E eu não sei o que Joaçaba tem, que todo mundo daí tem essa paixão por Joaçaba. Eu sou honrado sinto honra também de ser de Joaçaba, um carinho enorme cada vez que eu vou aí passear, visitar. Queria mandar só um abraço então para meu pai e para minha mãe. Eles nem sabem que eu ia falar com você aqui, mas eles moram ali no Flor da Serra, a Dona Marisa e o seu Nilson. E queria que meus avós estivessem vivos ainda, né, para ver falar de uma experiência que eu tive assim de trabalho, mas infelizmente não estão. Mas sempre acho que eu vou ter essa paixão por Joaçaba por causa disso, esse carinho deles de ter crescido ao lado dos meus avós aí e dos meus pais ali no Flor da Serra, que eu gosto muito. E obrigado pela oportunidade de novo.
de poder compartilhar e um pouquinho da minha experiência aqui. Como eu disse antes, né, me sinto honrado de ser mencionado por você, um profissional tão qualificado assim. Que é isso, que palavras que me deixam muito feliz. Obrigado, viu, Marlon? Muito sucesso para você, que você continue prosperando aí nos Estados Unidos, né? E a gente aqui de longe fica torcendo e esperando a sua visita aqui para a gente conversar pessoalmente. Um abraço para você e para toda a família. Tchau, tchau, Marlon. Um abraço, até mais. Tchau. Muito bem, esse foi o nosso Éder Luiz Entrevista de hoje com o Marlon Yentes, falando diretamente dos Estados Unidos. Eu espero que vocês tenham gostado dessa conversa. Eu me senti muito privilegiado de saber aí que temos um joaçabense lá participando dessa série mundial, uma série global, né? E agradecer a você que ficou conosco até agora, agradecer também a Zagonel Móveis, que projetou esse cenário aqui onde nós estamos, né? São nossos parceiros e nós voltaremos na semana que vem com mais uma entrevista. E você também pode apoiar esse nosso programa, tá? Entre em contato conosco se você quer apoiar. A gente vai ficar muito feliz de ter apoiadores aqui e também, claro, compartilhar para que mais pessoas possam ter acesso a esse nosso conteúdo produzido aqui com muito orgulho. Obrigado a todos. Pedro Miguel esteve aqui nos cortes, na produção, e a gente se vê no próximo Éder Luiz Entrevista. Até mais. Marlon tá ali aí?